Pai, nesta noite, venha ser para a purificação da tua casa, a purificação desta igreja, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, unicamente para ouvir a tua voz. Ó Pai, que a mensagem venha ser genuína, bíblica, verdadeira, cristocêntrica, baseada unicamente no alto dos céus. É isso que nós lhe pedimos nesta noite, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus. Maravilhoso é o teu nome, Deus. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir lá, onde os irmãos escolheram como base nessa noite, Lucas 15. Glória a Deus. Peço perdão aos irmãos se talvez eu me confundir em alguma palavra ou errar. Creio que já perceberam que eu estou só um pouquinho nervoso. Glória a Deus. Mas é motivo de muita alegria, porque no caminho, louvado seja Deus, o nosso irmão, ele falando, e agora enquanto os jovens louvavam, me veio à mente, ele dizendo: hoje como sábado, por onde você passa é a bebedeira, é festa, principalmente entre os jovens. Isso me veio à mente, louvado seja Deus. Você abre a internet hoje, Instagram, Facebook, e você já ouve os jovens falando: ah, sextou, hoje é sábado, hoje é dia de festa, louvado seja Deus. Mas me encanta e me traz ainda um pouquinho de esperança, louvado seja Deus, saber que muitos jovens podem estar se acabando em drogas, podem estar se acabando em festa, mas ainda resta um pouquinho, louvado seja Deus, que troca um pouquinho, louvado seja Deus, do mundo pela presença do Senhor Jesus, que troca, louvado seja Deus, a alegria falsa do mundo pela alegria verdadeira do Senhor Jesus. Me encanta por saber que ainda tem alguns jovens, louvado seja Deus, que conseguem sorrir sem precisar de um litro de cachaça, que conseguem bradar de alegria sem precisar de droga, louvado seja Deus, que preferem estar extasiados, louvado seja Deus, e embriagados pela presença do Senhor Jesus, do que por algo, louvado seja Deus. Isso me encanta, isso ainda me traz esperança, louvado seja Deus. Lucas 15, a gente lê do 18 ao 23, louvado seja Deus. Lucas 15, a gente lê do 18 ao 23, eu leio um, os irmãos leiam o seguinte, independente da tradução, louvado seja Deus. Verso 18 que diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos. Antes de encerrar, vocês priorizaram a atitude do filho, mas eu gostaria de priorizar a atitude do pai. Vamos ler todo em uma só voz o verso 20. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Glória a Deus. Já foi errado, pode se assentar. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa passagem, louvado seja Deus, eu gostaria de trazer algo que talvez você ainda não tenha ouvido, louvado seja o Senhor Jesus. Essa passagem, ela é diferente como maioria dos pregadores e maioria dos pastores, louvado seja Deus, eles expressam essa palavra, ela tem um significado diferente, louvado seja Deus. Entenda que o título dado, a parábola do filho pródigo, ela não é nada mais do que um tema dado simplesmente pelo homem. Quando o Senhor Jesus, ele estava declarando essa parábola, ele em nenhum momento colocou esse tema, louvado seja Deus, mas os homens, para simplificar a procura de alguma passagem na Bíblia, eles colocaram este tema como a parábola do filho pródigo. Mas saiba, louvado seja Deus, que em nenhum momento eu vou mostrar para você o principal
do Senhor e Salvador Jesus Cristo era falar sobre o filho pródigo, era sequer falar sobre algum dos filhos. Se você reler toda a parábola do filho pródigo, ler detalhadazinha, frase por frase, você vai perceber que ela falava muito mais do pai do que do filho, louvado seja Deus. Ela falava muito mais do pai do que dos filhos, louvado seja Deus. Isso porque eram dois, o filho mais novo, o pródigo, e o filho mais velho, louvado seja Deus. Mas ainda assim a parábola e o Senhor Jesus, ele falou muito mais do pai, louvado seja Deus. Porque é diferente de como muitos falam, diferente como muitos expressam, o principal foco do Senhor Jesus era falar sobre o pai e não sobre o filho, louvado seja Deus. Era falar sobre o pai e não sobre os filhos, louvado seja o Senhor Jesus. Entenda que mais uma vez o foco do Senhor Deus era falar sobre o pai, sobre a bondade do pai e não sobre a ignorância do mais velho, a rebeldia do mais novo, louvado seja Deus. Entenda que uma parábola, o que o Senhor Jesus era uma narrativa alegórica, o que quer dizer, era uma forma que o Senhor Jesus ele utilizava para explicar para a multidão, para explicar para os discípulos algo que na realidade ele queria ensinar, louvado seja Deus. Então vamos entender que o pai nessa parábola ele estava falando do nosso Deus, o bondoso pai, louvado seja o Senhor. E o filho na hora, louvado seja Deus, eram os publicanos, pecadores, escribas, fariseus, louvado seja o Senhor. E para nós hoje não seria nada mais do que dois tipos de igreja, não seria nada mais do que nós, esses filhos, louvado seja Deus. Aí a gente entende realmente, louvado seja Deus, que o foco do Senhor Jesus era falar sobre o pai, não sobre o filho. Porque o pai sendo Deus e os filhos sendo a igreja, o principal foco é o pai e não nós, a igreja, louvado seja Deus. O principal foco do Senhor Jesus era o pai, a graça do pai e não os filhos, louvado seja Deus. E não nós hoje, louvado seja o Senhor Jesus. Entenda, até porque nenhum dos dois filhos, diferente de como muitos falam, eles tiveram atitudes proveitosas, tiveram atitudes bonitas, louvado seja Deus. O filho mais novo, como muitos sabem, ele trocou a presença do pai, ele pouco importava com a presença do pai, pegou um pouco de dinheiro e sumiu. Logo após, louvado seja Deus, a palavra do Senhor Jesus, no verso 17, como já foi lido, disse que ele sentiu falta do pão, louvado seja Deus. A palavra do Senhor Jesus fala que o filho pródigo, ele desejava comer até as alfarrobas, até a lavagem dos porcos, e ainda assim não deixavam comer, e ele decidiu voltar para casa porque ele sentia falta do pão, louvado seja Deus, não da presença do pai. Em nenhum momento para o filho a presença do pai importava, em nenhum momento para o filho mais novo a presença do pai importava, louvado seja Deus. Ele saiu por atrás do dinheiro e voltou porque sentiu falta do dinheiro, e voltou porque sentiu falta dos manjares do pai, e voltou porque sentiu falta das riquezas do pai, do luxo do pai. O filho mais velho, louvado seja Deus, não muito diferente, ele só ficou calado em relação à atitude do mais novo, louvado seja o Senhor Jesus, porque da mesma forma, louvado seja Deus, lá no verso 12, da mesma forma que o filho mais novo recebeu a sua parte da herança, o mais velho também, por isso que ele ficou calado em relação à atitude do mais novo. No verso 12 você vai ver o Senhor Jesus dizendo que o pai repartiu entre eles a fazenda, que quer dizer, deu para o mais novo e deu para o mais velho, por isso que o mais velho continuou calado. A diferença é que um recebeu a sua parte e saiu, o outro recebeu e continuou dentro de casa. Mas de maneira alguma, da mesma forma, louvado seja Deus, a presença do pai importava para o mais velho. Louvado seja o Senhor Jesus, a palavra fala que o mais novo sentiu falta do pão, voltou para dentro de casa, o pai foi encontrar com ele, louvado seja Deus. E nesse momento, lá no finalzinho da parábola, o filho mais velho, ele começa a brigar com o pai, não pouco importando pela presença do mais novo, seu irmão, não pouco ligando pela presença do pai, mas brigando simplesmente por um bezerro, louvado seja Deus. O que quer dizer, novamente, as riquezas do pai. Aí você entende que para o filho mais novo, para o filho mais velho, nenhum era um coitadinho, nenhum foi um coitadinho, nenhum teve atitudes bonitas, proveitosas, louvado seja Deus, que dê pra gente falar, mas o pai sim, louvado seja Deus. Esse era o principal foco que o Senhor Jesus tinha, não era falar da atitude do mais novo, que nada foi proveitosa, não era falar da atitude do mais velho, que nada era proveitoso, era falar simplesmente do pai, louvado seja Deus. Vamos repetir novamente, o pai, louvado seja Deus, simboliza o nosso Senhor Deus, louvado seja o Senhor Jesus. E os filhos, a igreja, louvado seja Deus. Entenda que em nenhum momento, louvado seja Deus, o Senhor Jesus, ele priorizava a igreja, era simplesmente o pai. Nos dias de hoje, louvado seja Deus, saiba, louvado seja o
Que o nosso foco ainda venha a ser o Pai, louvado seja o Senhor Jesus. Nessa parábola, louvado seja Deus, se você ler lá no início, verso 11, o Senhor Jesus começa dizendo: um certo homem tinha 2 filhos, o que quer dizer, o pai tinha 2 filhos. E termina, louvado seja Deus, com o texto do pai, aqui no verso 32, tentando conciliar o filho mais velho a entrar na festa novamente. O que quer dizer, a palavra do Senhor Jesus, ela inicia no pai e ela termina no pai, louvado seja o Senhor Jesus. O que quer dizer, quando o Senhor Jesus ele estava contando essa parábola, narrando esse texto, louvado seja Deus, ele iniciou falando do pai e ele terminou falando do pai, louvado seja Deus. Para você compreender como o foco simplesmente era ali, sempre foi o pai, louvado seja Deus. Aí você corre lá no final da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, o verso 13, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o início, o final, louvado seja Deus. O primeiro e o derradeiro, tudo começa nele, tudo vai findar nele. Antes de tudo, antes dele nada houve, depois dele nada vai haver, louvado seja Deus. Ele é o início de tudo, ele é o final de tudo, louvado seja Deus. Antes do Senhor Deus nada houve, depois dele nada vai haver. Toda a sua história começou nele, toda a sua história vai terminar nele, louvado seja Deus. Se eu tirasse um dos filhos da parábola, ainda assim dava para contar o que o Senhor Jesus queria falar. Se eu tirasse o filho mais velho, por exemplo, dava para contar a bondade do pai e a rebeldia do filho mais novo, ainda assim. Se eu, louvado seja Deus, retirasse o filho mais velho, mais novo, louvado seja Deus, o pródigo, ainda assim dava para narrar a bondade do pai e a ignorância do filho mais velho, louvado seja Deus. Porém, se eu tirar o pai, nem sequer os 2 filhos existiriam, louvado seja o Senhor Jesus. Aí você entende, louvado seja Deus, que dentro da casa do Senhor Jesus pode ter o que tiver, a graça ainda continua sendo dele. O principal ainda é ele, o foco ainda é ele, tudo começa nele, tudo termina nele. O principal ainda é ele, o foco ainda é o Senhor Jesus. Tudo é por ele, tudo é pra ele, tudo é por ele, tudo é graças a ele. Se hoje você está aqui é graças a ele. Se hoje você está aqui foi porque o Senhor te gerou, foi porque o Senhor deu graça. Foi porque o Senhor deu graça de te criar e trazer aqui mais uma noite. Foi porque o Senhor te deu graça, te fez colocar essa roupa bonita que você tá e te trouxe aqui para glorificar o nome dele. Quantas das vezes, louvado seja Deus, a gente entra dentro da casa do Senhor Jesus de forma ingrata, entra, fica calado, não quer falar com ninguém, não quer dar glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Aí a palavra do Senhor nos impacta dizendo que você, louvado seja o Senhor Jesus, que o Senhor Deus, ele pouco precisa de você, mas você só está aqui pela graça dele. O Senhor Deus não precisa de você, louvado seja Deus, mas você só está aqui pela graça dele. Você só está aqui porque ele te trouxe, você só está aqui porque ele te fez, você só está aqui porque ele te gerou, aleluia. Tudo é por ele, tudo é pra ele, tudo é graças a ele, tudo foi feito nele, tudo se iniciou nele, tudo vai se findar nele. O principal é o Pai, louvado seja Deus. O foco principal é o Pai, louvado seja Deus. Que nas nossas vidas não venha mudar, o foco principal é o Pai. Que nas nossas vidas, louvado seja Deus, a gente venha sonhar, ansiar, desejar, alcançar altas coisas, louvado seja Deus. Mas que o nosso principal foco ainda venha ser a presença do Pai. Que a gente venha ter o desejo de chegar em outros lugares, mas que o principal ainda venha ser a presença do Senhor Jesus. Se você não entendeu, eu vou desenhar, louvado seja Deus, que você até faça aquela faculdade que você deseja, mas que quando você termine ela, você ainda seja cheio da graça do Senhor Jesus. Que você ainda alcance aquele trabalho que você anseia, mas que quando chegar lá, você ainda seja cheio da graça do Senhor Jesus. Você ainda tem um coração queimando pela presença do Senhor Jesus. O principal é o Pai. O principal é o Pai. Tudo é pelo Pai. Tudo foi feito pelo Pai. Louvado seja o Senhor Jesus. Nada teve os filhos, mérito nenhum teve os filhos, mérito nenhum tem a igreja, mérito nenhum tem você, bondade nenhuma fez você. Tudo é graças ao Pai. Atitude bonita nenhuma você teve, louvado seja Deus. Atitude bonita você não teve nenhuma, louvado seja Deus, mas foi pela graça. Você não teve nenhuma atitude que deseje que receba um mérito, mas foi pela graça, louvado seja Deus. Você não tem nenhuma atitude proveitosa, louvado seja Deus,
louvado seja Deus. O Senhor Jesus chega em Jeremias, já foi lido aqui nessa noite, diz: Jeremias, desce lá na casa do oleiro, louvado seja o Senhor Jesus. Quando o irmão leu aqui, me veio um estalo, louvado seja Deus. Logo quando eu estava com essa mensagem na minha cabeça, e ao ele ler isso, já me veio, louvado seja Deus, um estalo, louvado seja Deus. Quando eu parei para entender, o Senhor Deus disse: Jeremias, desce à casa do oleiro. Jeremias logo desce lá, estava o oleiro fazendo uma obra nas suas mãos, logo essa obra se quebra, ele refaz uma novamente, como bem aos seus olhos, louvado seja Deus. E essa passagem ela me chamou a atenção, porque vamos detalhar ela bem, vamos desenhar ela bem, louvado seja Deus. Nessa passagem, Jeremias 18, do verso 1 ao 4, o que era que continha nessa história, louvado seja Deus, que aconteceu com Jeremias, nesse fato que aconteceu com Jeremias. Existia Jeremias, um profeta, e detalhe, não qualquer profeta, um baita de um profeta, Jeremias, louvado seja Deus. Um baita de um profeta na casa do oleiro, com o oleiro, louvado seja Deus. E na casa do oleiro tinha o quê? Um vaso quebrado nas mãos do oleiro. E se era a casa do oleiro, louvado seja Deus, logicamente mais algum outro vaso também, louvado seja Deus, inteiro. Vamos novamente entender? Ele desceu na casa do oleiro, que tinha o oleiro, louvado seja Deus. Tinha também vaso quebrado, tinha também vaso inteiro, porque se era a casa do oleiro, isso é lógico, não precisa desenhar. E o profeta Jeremias, louvado seja Deus. Se você não entendeu, eu vou desenhar novamente. Tinha o profeta Jeremias, tinha um vaso para nós hoje, o que simboliza cada um de nós, louvado seja Deus. A casa do oleiro, o que é a casa do oleiro? A casa do Senhor Jesus, a igreja que você está aqui agora, louvado seja Deus. O que quer dizer? Tinha a casa do oleiro, a casa do Senhor. Lá tinha crente quebrado, crente inteiro e profeta, louvado seja Deus. Mas lá no início diz que a casa era do oleiro, louvado seja Deus. Não entendeu? Eu vou desenhar para você, agora você entende, louvado seja Deus. Ele estava na casa do oleiro. Lá tinha profeta, lá tinha crente inteiro, lá tinha crente quebrado, mas a casa era do oleiro, louvado seja Deus. Entenda, dentro da casa do Senhor Jesus, pode ter aquele crente que anda machucado, que anda magoado, pode ter aquele crente inteiro, louvado seja Deus, pau para toda obra, pode ter um profeta, e novamente, não qualquer profeta, Jeremias, pode ter um profeta bom, mas a casa continua sendo do oleiro, louvado seja Deus. Dentro da igreja pode ter um bom cantor, pode ter um pregador com a voz eloquente, pode ter um mestre que ande bem pela palavra do Senhor Jesus como ninguém, pode ter um tocador, louvado seja Deus, pode ter mais que toque da forma mais divina que seja, mas a casa ainda continua sendo do oleiro, louvado seja Deus. Pode ter profeta, pode ter cantor, pode ter isso, aquilo, a casa ainda é dele, o principal ainda é ele, o dono da casa ainda é ele, quem manda dentro de casa ainda é ele. Quando chega dentro de casa e diz: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aqui não, aqui o dono ainda está em casa. Pode ter um, pode ter outro, o dono ainda está em casa. Aleluia. Pode ter quem for, o dono ainda está em casa, e quando ele está em casa ele ainda manda. Quando ele está em casa ainda quem faz é ele, tudo depende dele, tudo vem dele. Pode ter profeta e um baita de um profeta, mas a casa ainda é do oleiro. Pode ter um faxineiro, mas a casa é do oleiro. Pode ter pregador, mas a casa é do oleiro. Quem faz não é o pregador, quem manda não é o pregador, é tudo pela graça, louvado seja Deus. Deus pode pegar aquele mais renomado pregador e colocar ele sentado, e pegar um Davizinho lá de trás da malhada, porque a casa é do oleiro. Aleluia! Deus pode pegar aquele cantor mais renomado e colocar ele de lado, e escolher você que às vezes acha que a sua voz não é tudo isso, porque o que faz, louvado seja Deus, a melodia ela pode encantar, louvado seja Deus, a nossa mente, a melodia pode ficar grudada no nosso coração, mas somente o que impacta a nossa alma é o oleiro, é a palavra do oleiro, é o dono da casa, é o Senhor Deus, é somente a palavra dele que transforma, não é pregador, não é cantor, é a palavra do Pai que transforma, é a palavra do Pai que renova, é a palavra do Pai que faz, é a palavra do Pai que refaz. Aleluia! Glória a Deus.
priorizar já a atitude do pai, já expliquei o porquê, as atitudes do filho, nenhum eram proveitosas. Aí a gente priorizou, louvado seja Deus, a atitude do pai, verso 20. A palavra de Deus fala que o pai, quando viu o filho todo sujo, todo, louvado seja Deus, mal vestido, ainda assim ele correu. Nessa parte, louvado seja Deus, tem um detalhe muito lindo, louvado seja o Senhor Jesus. Para ser bem breve, não gosto de arrodear muito, louvado seja Deus. Entenda que para o ancião da época, sair correndo assim simplesmente era algo muito desonroso, louvado seja Deus. Era desprezível que ele fizesse, que ele tivesse essa atitude. Os anciãos da época, eles usavam um vestido muito longo, e para correr, se você já conversou com alguma amiga sua, louvado seja Deus, se ela usar um vestido muito longo e quiser correr, ela precisa levantar um pouquinho, e para levantar isso, ela acaba mostrando a ponta do seu calcanhar, e essa parte que era desonroso para o ancião, mostrar o seu calcanhar, louvado seja Deus, isso era desprezível para o ancião da época. Mas a palavra do Senhor Jesus diz que o pai, ele viu de longe o seu filho mal vestido, cheirando mal. Sabe o que é que ele faz? Preste atenção, louvado, essa parte é linda, louvado seja Deus. Ele deixa de lado a tradição humana, ele deixa de lado a cultura humana, ele deixa de lado as pessoas que estavam olhando e iam falar, ele deixa de lado as pessoas que estavam prestando atenção porque iam contar fuxico depois. Deixa de lado tudo, levanta o seu vestido e simplesmente corre para encontrar com o seu filho. Glória a Deus. Se você não entendeu o porquê que essa parte é tão linda, eu vou desenhar para você, louvado seja Deus. Era uma vez um homem muito lindo, louvado seja Deus. Ele estava lá no seu trono de glória, rodeado do mais perfeita adoração, Isaías 6. No seu trono de glória, majestoso, poderoso. De repente ele deixa o seu reinado de lado, deixa a sua majestade de lado, para descer nesse lugar, louvado seja Deus, nesse mundo miserável, só para encontrar contigo. Aleluia. A palavra do Senhor Jesus fala que o Senhor Deus deixa a sua majestade, deixa o seu reinado, se torna, louvado seja Deus, indigno. Isaías 53, se faz maldição no seu lugar. Vem, louvado seja Deus, ser humilhado, vestir uma coroa de espinhos, ser esbofetado, sentir as pessoas cuspirem na cara dele, se tornar desprezível. Isaías falou que quem olhava para ele nenhuma beleza via, louvado seja Deus, coberto de sangue, desprezível, ficou nu perante toda a multidão, inclusive a sua mãe e o discípulo seu, se fez totalmente indigno, deixou, louvado seja Deus, totalmente a sua honra, glória e majestade de lado, para encontrar com o Filho, que era eu e você, louvado seja o Senhor Jesus. Oh, meu Deus, se você não conseguir levantar e dar glória ao Senhor Jesus, se você não conseguir levantar a sua mão para dar glória a Deus, aquele que deixou majestade, aquele que deixou reinado, aquele que deixou coroa e desceu para encontrar contigo, pobre, miserável, cego, nu. Aleluia. Esse era o Senhor Jesus. Deixou de lado a sua honra, deixou de lado a sua glória, deixou de lado a sua majestade para encontrar com você. Mas se você ainda não deu glória, tem chance, porque a parte mais bonita da história ainda não é essa. Tem um detalhe um pouco mais bonito, pelo menos para mim. Não foi o fato de que ele correu, foi o porquê dele ter corrido. Não foi quando ele correu, isso é lindo. Mas ainda não foi, louvado seja Deus, essa parte foi o porquê que ele correu. Se você ler, louvado seja Deus, entenda que o Senhor Jesus neste momento, ele estava contando uma parábola que hoje serve para você, mas no momento não era para você. Ele estava contando, como eu disse, para pecadores, publicanos, escribas, fariseus, pessoas que viviam ainda segundo a cultura, segundo as leis do Antigo Testamento, louvado seja Deus. Ele estava pregando para as pessoas que viviam segundo, louvado seja Deus, o Antigo Testamento ainda. E se você percorrer onde cita as leis do Antigo Testamento, lá no Antigo, louvado seja Deus, lá em Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, Juízes, lá onde citava as leis do Antigo Testamento, você vai achar uma lei, louvado seja Deus, um pouco bruta, como era o Antigo Testamento.
Uma lei que dizia que quando o filho de alguma forma ele desrespeitasse o seu pai, ele deveria ser levado em praça pública perante os juízes e ali ele morreria apedrejado. Louvado seja Deus. Se você não entendeu, é simples. Coloca a sua mentalidade lá no Antigo Testamento. Quando o Senhor Jesus chegou nessa parte dizendo, porque não existe forma pior de desrespeitar o seu pai do que dizer, pai, eu pouco importo com o Senhor, me dá o teu dinheiro que eu quero ir embora. Depois eu estou para casa, nem aí para o pai, só queria o dinheiro do pai novamente. Não existe atitude mais desrespeitosa. Então quando o Senhor Jesus ele contou essa parte da história, novamente coloca a sua mente lá no Antigo Testamento, para as pessoas já teriam um fim diferente. Porque da casa do pai, da entrada da fazenda do pai, até lá na entrada do povoado, moravam os trabalhadores do pai. Moravam, no caso, os colonos, louvado seja o Senhor Jesus. Os que seriam os trabalhadores do pai. E da entrada da fazenda até lá na entrada do povoado, tinha um longo percurso, louvado seja Deus. E como as pessoas já conheciam essa lei do Antigo Testamento, cujo viviam nela, louvado seja Deus, eles logo imaginaram, o filho desrespeitou dessa maneira, quando ele apontar na entrada da vila, louvado seja Deus, antes do pai conseguir enxergar, os trabalhadores vão matar. Louvado seja Deus. Eu imagino nesse momento, louvado seja Deus, as pessoas já estavam com essa mentalidade dizendo, o filho até poderia ter tido uma atitude mais ou menos, mas não vai adiantar de nada, porque antes dele conseguir se encontrar com o pai, ele vai morrer no meio do caminho. Ele vai ser apedrejado no meio do caminho. E antes que consiga dar um último abraço no seu pai, ainda que pouco importando com a presença dele, ele vai ser morto antes de conseguir se encontrar. Aí o Senhor Jesus nesse momento ele surpreende, não falando do filho, mas novamente da graça do Pai. Aleluia. Mas novamente da bondade do Pai, louvado seja Deus. Dizendo que nesse momento, verso 20, onde a gente leu, louvado seja Deus, o Senhor Jesus ele quebra a lei e intervém com a graça, verso 20, e levantando-se foi para o seu pai. O filho pródigo levantou, foi para encontrar com seu pai, e antes, louvado seja Deus, verso 20, e quando ainda estava longe, entenda, por isso, louvado seja Deus, que o pai não esperou ele chegar perto. Por isso que o pai não esperou sequer chegar na entrada do povoado. Ainda quando estava longe, louvado seja Deus, verso 20, o seu pai, movido de íntima compaixão, correu e se lançou ao pescoço, louvado seja Deus. Essa parte. Meu Deus, Jesus. Por isso que o pai não esperou ele chegar um pouco mais perto, louvado seja Deus. Jesus já conhecia a lei, Jesus sabia dela, Jesus veio debaixo dela, louvado seja Deus. Jesus intervém com a graça dizendo, olha, o filho era para morrer. Todos do povoado, os trabalhadores do pai, os colonos ali já sabiam da história. O filho estava sentenciado à morte. Quem visse o filho já podia apedrejar, louvado seja Deus. Aí o pai de longe ele olha. Antes do filho aparecer na entrada do povoado, lá longe ainda o pai corre. E por isso que ele corre, ele faz o quê? Não diz, filho, que bom que você apareceu, não, ele já corre e abraça. As pessoas já estavam pegando as suas pedras, os outros já iam pegando pedras, louvado seja Deus, enquanto o pai ia correndo. E antes que a primeira pedra atacasse, louvado seja Deus, o pai abraçou o filho. Pega esse detalhe. Depois que o pai abraçou o filho, impede de atirar a pedra? Não. Impede de acertar o filho. Quem quiser atirar a pedra, pode atirar. Só que para acertar o filho, vai ter que derrubar o pai primeiro.
Nesse exato momento, o Senhor Jesus ele estava refletindo o momento da cruz. Lá que era para você ter morrido. Lá era para você ter sido crucificado. Lá era para você ter ido no lugar, mas o Pai correu. E antes de você chegar, Ele veio. E antes de você encontrar e ser morto, o Pai correu lá de longe. E lá Ele fez maldito no seu lugar. Lá Ele se fez indigno no seu lugar. Lá Ele se fez maldito no seu lugar. Lá Ele se fez desprezível no seu lugar. E lá na cruz, louvado seja Deus, Ele foi cuspido no seu lugar. E lá na cruz, louvado seja Deus, Ele foi se feito indigno no seu lugar. Louvado seja Deus. Não era a atitude do filho, as atitudes do filho para nada prestavam, era a atitude do Pai. Era a bondade do Pai. Era a graça do Pai. Era, louvado seja Deus, a íntima compaixão do Pai. Louvado seja Deus, que correu e se encontrou com o filho. Filho que para nada prestava, louvado seja Deus. Os filhos que para nada serviam, louvado seja Deus. Mas foi a graça do Senhor Jesus. Talvez daqui dessa parte para frente o Senhor Jesus acabou a parábola. Mas eu não consigo imaginar que coração duro esse filho pródigo tinha. Para que nem depois desse abraço, conhecendo a lei, sabendo que deveria ser morto, ele não parou para imaginar que a presença do Pai deveria ser importante. Aleluia! Entenda, louvado seja Deus. Outrora era você que estava no mundo, pouco ligava para Deus. Outrora era você que estava perdido numa mesa de pai, pouco ligava para Deus. Outrora era você que estava preso na prostituição e pouco ligava para Deus. Outrora era você que estava preso no tráfico e pouco ligava para Deus. Outrora era você que estava preso nas drogas e pouco ligava para Deus. Mas o Senhor Jesus, antes de você olhar, porque isso é graça. Graça, louvado seja Deus, não é quando uma pessoa gosta de mim, eu vou lá e gosto também. Não, louvado seja Deus, a graça é diferente. O amor do Pai é diferente. Aleluia! Enquanto a gente não está nem aí para Ele, Ele vem nos dar carinho, dar amor. Isso é graça. Isso é o amor do Pai, louvado seja Deus. Antes de você prestar para alguma coisa, Ele já te amava. Antes de você servir para alguma coisa, Ele já te amava. Antes de você servir para alguma coisa, Ele já te amava. Antes de você ser alguma coisa, Ele já te amava. Isso que é graça. Você estava sentenciado à morte, mas Ele foi te encontrar. Você estava sentenciado à morte, mas Ele procurou te encontrar. Isso é graça. Isso foi o sacrifício de Cristo. Você não merecia, mas Ele te amou. Você não merecia, mas Ele foi te buscar. Você não merecia, mas Ele foi te encontrar. Você não prestava, mas Ele foi te encontrar. Que pelo menos agora, louvado seja Deus, a sua mente venha ser um pouco mudada. Louvado seja o Senhor Jesus. Que nem que seja agora, louvado seja Deus, para prestar atenção um pouco no amor do Pai. Nas suas orações, esquece um pouco de pedir, vai prestar atenção no amor do Pai. Ah, Jesus! Para um pouco de pedir e lembra do amor do Pai. Para um pouco, louvado seja Deus, de reclamar. E para amar ao Senhor Deus. E para amar ao Senhor Deus. Para de buscar o Senhor Deus simplesmente pelo que Ele tem, pelas bênçãos que Ele pode te oferecer, pelo milagre que Ele pode te dar, pela cura que Ele pode te fazer, pelo emprego que Ele pode te dar. Não, passa a buscar o Pai pela graça dEle. Passa a amar o Pai porque antes de você Ele já te amava. Ah, louvado seja Deus. Se até agora nesse culto, louvado seja Deus, você só conseguiu pedir. Se até agora nesse culto você só conseguiu, louvado seja Deus. Ah, Jesus. Se até agora nesse momento, louvado seja Deus, você só estava reclamando, porque o pregador não é tão eloquente, não fala tantas coisas e palavras difíceis. Você acha que eu não queria estar falando difícil? Louvado seja Deus. Essa é a parte que me impacta no amor do Senhor Jesus. É porque a gente às vezes aprende uma palavra diferente e já quer sair gritando para todo mundo. Ah, mas é inexoravelmente estupefato. Ah, isso é até bonito de falar. Mas me encanta a presença do Senhor e o agente. Porque diferente da gente, Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o médico dos médicos, mestre dos mestres. Nenhum doutor é acima dele, nada acima dele. Ele é sobre tudo, sobre todos, acima dos céus e terras. E ainda assim Ele deixa toda essa
para encontrar com a gente simples, louvado seja Deus. Essa simplicidade me encanta, porque às vezes a gente se acostuma com Deus falando de forma como fogo, como assim, louvado seja Deus, de outro jeito, e às vezes a forma que o Senhor Jesus quer agir de forma simples. Isso me encanta, louvado seja Deus. As formas do Senhor Jesus falar é diferente. Você que quando aprende uma coisa nova já quer falar, não, o Senhor Jesus ele age na simplicidade. O Senhor Jesus ele não precisa trazer de um outro país, ele age dentro de casa. Vamos voltar para o início da pregação, porque o dono da casa ainda é ele, o dono da casa é ele. Filho nenhum presta, mas o dono ainda é o Pai. Filho nenhum presta, mas ainda é a graça do Senhor Jesus. O dono da casa ainda é ele. Filho nenhum é bonzinho, louvado seja Deus. Filho nenhum é bonzinho, louvado seja Deus. Às vezes a gente olha para quem está do lado e diz, olha a cara de santo dele. Parece até ser um santinho, louvado seja Deus. Mas saiba que não diferente de você, ele também é pecador. É verdade, Deus. Se não fosse, você já tinha sido arrebatado. Você está aqui não é pelas suas obras, é pela graça. Não é pelas suas atitudes, é pela graça. Não é pelas obras que sois salvos, é pela graça. É pela graça, é pela graça. Meu Deus, se você não conseguir dar glória, tu sabe que não foi as suas atitudes, foi a graça, foi a graça, foi a graça dele. É a graça, você não merecia, mas a graça te alcançou. Nenhuma atitude sua prestava, mas a graça te alcançou. Nenhuma atitude sua era proveitosa, mas a graça te alcançou. Você hoje é pecador, mas a graça ainda te alcança. Você hoje ainda é pecador, mas o amor do Senhor Jesus ainda te alcança. Louvado seja Deus. Guarda essa palavra no seu coração, louvado seja o Senhor Jesus. Guarda essa palavra contigo, louvado seja Deus. É graça. É graça, louvado seja Deus. É a graça de Deus que transforma, é a graça do Pai, é o amor do Pai, é o poder do Pai. Não é a atitude do filho, é do Pai. Não é as atitudes dos filhos, é o Pai. O foco é o Pai, o principal é o Pai. Louvado seja Deus, amém. Quantos queriam estar aqui nessa noite, louvado seja Deus, e talvez não conseguiram chegar? E às vezes a gente julga dizendo, mas ele prefere estar no mundo do que dentro da casa. Nem sempre. Às vezes a pessoa queria estar no seu lugar, mas ela não tem forças, louvado seja Deus. Às vezes a pessoa ela queria estar louvando no seu lugar, mas ela não tem forças para chegar aqui, louvado seja Deus. Aí a palavra do Senhor Jesus me lembra, aonde o filho não chega, o pai corre para alcançar. Aonde o filho não chega, o pai corre para alcançar. Quando você estava no mundo, Satanás poderia tacar pedra em você. Quando você estava no mundo, Satanás apontava o dedo na sua cara, falava o que queria contigo, fazia o que queria contigo. Mas quando você se encontrou com Deus, o Pai abraçou o seu pescoço, e nenhuma mais pedra do inimigo ataca a sua vida. Nenhuma pedra de Satanás alcança mais a sua vida. Nenhuma pedra de Satanás consegue alcançar você. Dedo nenhum do inimigo vai alcançar mais a sua vida, porque o Pai já correu ao seu encontro. O Pai já correu para se encontrar contigo. E é pela graça, louvado seja Deus. Saia com esse pensamento. É o primeiro culto ainda, louvado seja Deus. Saia com isso na sua mente. Você está aqui pela graça, louvado seja Deus. Saia daqui com a mente um pouco transformada. Se até agora você não tinha motivos para dar glória, saia daqui com pelo menos esse. É graça. É graça, louvado seja Deus. É graça, louvado seja o Senhor Jesus. É a graça que transforma. É a graça que é inexplicável. Eu não tenho o que falar mais. Não tem como eu te explicar como que é a graça. Graça é graça. Graça é o amor do Pai. Graça é aquele que pega você que não vale nada. Você se conhece, louvado seja Deus. E se pra você não é o maior pecador que você conhece, algo está errado, louvado seja Deus. Isso é a graça. Ele pega você que outrora não valia nada, mas transforma, louvado seja Deus. Sai com esse motivo na sua cabeça, que talvez quando você se deite à noite, antes de dormir, isso fique martelando na sua cabeça. Que ao acordar, isso fique martelando na sua cabeça. É graça, é graça, é graça. Eu não merecia, mas o Pai correu ao meu encontro. Eu deveria ter morrido, mas o Pai correu ao meu encontro. Eu estava sentenciado ao inferno. Você estava, louvado seja Deus, com o passaporte carimbado direto para o inferno.
eterna, louvado seja Deus. Mas o Pai correu ao teu encontro e te alcançou, louvado seja Deus. Obrigado essa oportunidade, em São Jesus.